Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, e esse é o Sua Excelência, o Fato, de uma semana esquisita, tensa, no cenário internacional, né? Semana da eleição americana, depois, 4 anos depois daquela manhã, né, de outubro de novembro de 2016, quando amanhecemos surpreendidos com a vitória do Donald Trump. Nesta semana, amanhecemos vários dias surpresos, né, com a não conclusão do processo eleitoral americano, que tudo leva a crer, né, se encerrou neste momento, né, nesta manhã, com a ultrapassagem na contagem de votos, né, do candidato democrata Joe Biden, né, nos estados da Geórgia e da Pensilvânia, conservando a sua frente no Arizona e Nevada, o que concede ao Joe Biden, que já era disparado o preferido em todo o processo do voto aberto, do voto direto, também hoje, agora abriu uma larga margem, né, no colégio eleitoral. Então, a tendência é a confirmação e o discurso, enfim, da vitória do Joe Biden, né, ainda hoje, nesta sexta-feira. O que tensiona o processo? Né, a postura do presidente Donald Trump não aceitando o resultado das urnas. Ontem à noite ele fez um discurso flagrantemente golpista, um discurso vergonhoso, que foi inclusive cortado ao vivo nas principais emissoras abertas americanas, a ABC, a CBS e a MSNBC, né? E que também criou um novo paradigma, né, de relação da mídia com o poder, né, no centro do que nós conhecemos como democracia iluminista do Ocidente, que são os Estados Unidos, e em razão de tudo o que isso representa daqui para frente no jogo democrático, no jogo político, nós convidamos a jornalista Florência Costa, que foi correspondente brasileira na Rússia e na Índia, e que hoje mora em São Paulo, né, e escreve como correspondente stringer para diversos veículos, né, indianos, né, com circulação na Índia e nos Estados Unidos, e também na internet, e o jornalista Carlos Alberto Júnior, brasileiro, que mora em Washington, que nós chamamos de a nossa nova Caracas, né, dado o discurso golpista do Trump, né. O Júnior está em Washington, foi correspondente da TV Brasil na África, atuou como jornalista em grandes veículos, como a revista Época, a Gazeta Mercantil, né, no Brasil, né, em Brasília, baseado em Brasília. E Eumano Silva, né, o nosso âncora, né, de Iturama, de torcedor do Cruzeiro, né. Camaradas, né, já apresentados. Florência, primeiro. Não, deixa eu começar com o Júnior, né, que está lá, né, direto de Washington. Júnior, como é que está o clima aí, neste momento, e o que está acontecendo com a democracia americana? Democracia americana, eu acho que ela vai seguir nesse mesmo ritmo de sempre. Primeiro, bom dia a todos aí, obrigado pelo convite, uma honra conversar com vocês, três amigos queridos. Os resultados aqui, como você adiantou aí, o Biden passou na frente lá na Pensilvânia, que é um estado estratégico, né? Se ele levar a Pensilvânia, ele está praticamente eleito. Agora é bom lembrar que esses resultados são estimativas, né, das emissoras, dos pools de contagem, porque o que vale mesmo é o colégio eleitoral, que vai se reunir agora em dezembro, quando esses delegados que são escolhidos pelos partidos vão depositar o voto na urna. E aí sim vai oficializar o resultado e provavelmente o Biden será confirmado presidente, né? Em geral, esses resultados seguem, né? Os delegados, eles, em geral,
votam no candidato que venceu no voto popular em cada estado. Não existe uma lei que os obrigue a fazer isso. Houve alguns casos nas eleições anteriores aí que delegados votaram em candidato diferente, eles foram substituídos, mas o sistema aqui ele é bem complexo, né? Os próprios americanos têm dificuldade em entender, tanto que você tem matérias nas emissoras de TV, jornais e sites explicando como é que funciona, porque cada estado tem uma regra diferente, mas historicamente o país ele é muito dividido, né? Você nunca, não me lembro assim, de um candidato que tenha vencido com uma margem muito grande de voto popular, e o voto popular ele tem uma diferença em relação ao voto dos estados, né? Porque os delegados de cada estado, que são eleitores em última instância ali do presidente da República, esse número de delegados ele depende do número de habitantes de cada estado, né? Que é a representação no Congresso. Então, cada estado tem um número de delegados igual ao número de representantes no Congresso. E como esse modelo foi definido logo depois da Constituição, quando ainda havia escravidão, houve distorções que se mantiveram até hoje, né? Então, os estados do Sul, por exemplo, que tinha uma grande população de escravizados, essas pessoas não votavam, não podiam votar. Então, os senhores ali, aquela elite daquele período, não queria entrar em acordo para ter uma constituição e para fazer a federação funcionar. Eles conseguiram que, como eles tinham menos habitantes, eles conseguiram que para cada 3 pessoas escravizadas contariam como um ser humano, né, entre aspas. E aí daria o maior número de parlamentares. Esse número de parlamentares equivale ao número de delegados que votam para presidente. Então, essas distorções absurdas vieram sendo carregadas ao longo dos anos e como as eleições, em geral, o resultado do voto popular coincide com o resultado da votação dos delegados, a coisa foi sendo tocada, né? Agora você tem, no século XIX, se não me engano, houve 3 casos em que o candidato que teve mais voto popular não levou, perdeu no colégio eleitoral, e agora você teve o Al Gore e a Hillary Clinton, que tiveram mais votos populares e perderam no colégio eleitoral. Então você tem as campanhas, os candidatos que eles não percorrem o país inteiro, né? Eles vão naqueles estados que têm maior número de delegados e fazem uma campanha mais intensa lá, porque é o que vai definir a eleição de fato. Então você tem, nesse ano agora, um momento que há um debate intenso sobre a necessidade de mudar esse processo eleitoral americano. Tem gente que acha que tem que fazer logo, cada pessoa vale um voto, tem gente que defende que seja voto popular e o colégio eleitoral só entraria para definir se a diferença entre os 2 candidatos fosse inferior a 1% do voto popular, aí sim iria para o colégio eleitoral. Mas é um debate que vai levar anos, isso daí não tem previsão de se resolver. Nos anos 60, houve um senador que tentou mudar isso, de cada pessoa um voto, só que os republicanos, principalmente dos estados do Sul, fizeram, aqui tem uma expressão que eles chamam filibuster, que é o cara pede a palavra e fica falando. No Brasil seria mais ou menos equivalente a quando o partido entra em obstrução, né? Aí impede as votações, fica tudo paralisado. Tem até um filme interessante com, acho que é o Jack Stewart, chama Mr. Smith Goes to Washington, né? Mulher faz o homem, acho que é a tradução. Que tem uma cena que ele é um cara do interior muito humilde, é eleito parlamentar, acho que não sei se agora é deputado ou senador, e ele, para impedir uma votação, ele pede a palavra e fica lendo a Bíblia, lê a Constituição americana, para não dar a palavra para o outro parlamentar, para que a eleição aconteça. Então, aconteceu exatamente isso. Os partidos, o Partido Republicano, principalmente os estados do Sul, enterraram essa proposta e se manteve esse resultado. E isso tem consequências muito graves, porque as pessoas não se sentem devidamente representadas, especialmente as minorias, e quando você começa a olhar quem são os integrantes desses colégios eleitorais, são homens brancos, né, a grande maioria, e essas populações, os latinos, né, como eles chamam aqui, também têm características muito diferentes, né? As pessoas têm uma tendência de dizer que todo mundo vota igual, latino vota igual. Não, você pega a Flórida, por exemplo, você tem uma comunidade cubana muito forte, que é republicana historicamente, você tem uma comunidade venezuelana também, mas a aproximação que os republicanos fazem, ela varia de estado para estado, né? Você tem os mexicanos também, que é um outro tipo de discurso,
E eu lembro que houve até matérias aqui explicando que os republicanos, como é que eles conquistaram os votos desses latinos, principalmente venezuelanos e cubanos. Vocês vieram de um país socialista. O Biden é socialista. Se vocês votarem no Biden, ele vai fazer aqui o que aconteceu nos seus países. Os Estados Unidos vão virar um país socialista, que é tudo que vocês não querem. E isso tem um apelo muito forte, principalmente para quem saiu do país por falta de oportunidade, por falta de opção política. Então, cada estado tem uma característica muito específica e você não pode generalizar porque que em tal estado vota dessa forma, em tal estado vota daquela. Você tem que ir caso a caso. É um jogo de xadrez bem interessante. E se você pega aí os estados, a margem é muito pequena entre um candidato e outro, né? Você tem, em alguns condados, que tem um ou outro candidato na frente, mas, em geral, a margem é pequena. Isso, Júnior, é o que os especialistas em pesquisas chamam de microtarget. Surgiu nos Estados Unidos, inclusive, na campanha do Obama, que é você ir fechando o foco e fazer o discurso para o que o grupo quer. Agora, isso levou, a Florência estava contando um pouco antes de você entrar na sala aqui, quando a gente estava no background, a Florência estava contando que os Estados Unidos hoje são piada, não só aqui, porque a gente faz piada com tudo, até com português, que é muito melhor que a gente, né? Mas são piada no mundo. Hoje os chineses, os iranianos, né? Ela estava passeando por isso aí, mostrando que o mundo está rindo dos Estados Unidos em razão das fragilidades do sistema americano, não é isso, Florência? E da postura do Trump. O que é que o mundo tem falado dos Estados Unidos? Depois o Orlando vai falar o que é que nós aqui no Brasil estamos falando e quais as consequências para cá. Bom dia para todo mundo, né? Para vocês. Eu dei um rolezinho lá na minha segunda área, que é a Ásia, dei um rolezinho online, e eu fiquei surpreendida, assim, quando eu estava olhando a parte chinesa, né? Que tinham, eu vi umas matérias falando sobre como a internet chinesa, né? O Twitter, o Weibo, não sei como é que fala, se é Weibo chinês, Twitter, enfim, as redes sociais lá estavam bombando e viralizando o material da eleição, tratando como entretenimento, né? Porque os chineses estão muito acostumados ao contrário, né? A ser o alvo de crítica, né? Autoritarismo, etc. e tal. E agora a coisa se inverteu, quer dizer, aquela ideia de o imperialismo americano, do império, né? Não, o império americano exportar o seu modelo de democracia, ele ficou muito em xeque, né? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do que eu vi na China, né? Muitas piadas, né? Uma delas era um mapa americano, um mapa dos Estados Unidos todo vermelho, e aí o Trump olha o mapa e fala, opa, me dei bem, né? Tá, todos os estados, quase todos os Estados Unidos vermelho. Aí dois assessores do lado dele falam assim, eu conto ou você conta que isso aí é o mapa da pandemia, da Covid-19. E esse era um chinês que botou. Aí tinha outro. Os caras viralizou um vídeo do USA Today, um vídeo que mostrava assim bem close uma empresa chinesa, SF Express, levando votos, né? Aí os chineses dizendo assim, agora o Trump tem mais um motivo para pedir o cancelamento da contagem de votos por correio, empresa chinesa. Então eles mesmos tirando onda desse discurso do Trump, que o Bolsonaro também faz muito aqui, né? Contra a China, tudo que é chinês é ruim, né? A vacina é ruim, tudo é ruim. Então, eles mesmos... E é engraçado, assim, porque lá essa coisa do humor é mais delicado, né? Mas entraram na onda do humor. Na Índia também vi comentários sobre os americanos têm que aprender a contar aqui, porque na Índia o processo eleitoral de 900 milhões de eleitores, né? A última eleição foi em 2019, e em algumas horas eles não dá confusão, né? Tem um processo mais rápido, diferente, é muito diferente, né? Mas tudo bem. Enfim, eu acho que os Estados Unidos perderam muito essa capacidade de estar, né, exemplo, né? Por conta do Trump. Porque exatamente. Ele avacalhou, foi uma avacalhação, né?
ele avacalhou completamente. Quer dizer, isso mostra o perfil autoritário, egoísta. Quer dizer, eles não há, esses líderes da extrema-direita não têm nenhuma afeição ao país, à nação, à imagem, sabe, do seu país, as simbologias. É só o seu interesse, né? Exatamente. Então, por conta do seu interesse, vale tudo, inclusive jogar o país na lama. Então, a ponto até do Ayatollah do Irã fez também piadinha. O Washington Post deu uma matéria ontem que eu achei curiosa, falando vários exemplos dessa avacalhação dos Estados Unidos. Né? O Der Spiegel dizendo que o Trump era o último imperador romano. Vários outros exemplos assim. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha entrou agora num discurso onde ele fez uma crítica duríssima ao Trump, disse que o Trump é um risco para a democracia, em razão do discurso dele ontem à noite, discurso que foi interrompido pelas 3 principais TVs americanas e que já há uma discussão hoje aqui no Brasil. Eu acho que, aliás, eu sempre achei que essa devia ser a postura, né, da imprensa brasileira com o Bolsonaro, desde aquelas brigas, né, no cercadinho, no chiqueirinho do Palácio da Alvorada, onde os eleitores dele ficavam dentro do chiqueiro, a imprensa ali do lado de fora, e o Bolsonaro manipulando, né, a sua turma contra a imprensa, contra os jornalistas, como ele faz em todo canto. O discurso de ontem do Trump, depois eu quero ouvir o Júnior, mas antes o Eumano, né? O discurso de ontem do Trump, ele coloca em risco a burocracia de Estado, ele coloca em risco as instituições americanas e, em última análise, a própria democracia americana. Mas, Eumano, esse resultado, qual é o reflexo dele imediato em Brasília, na política externa brasileira e no cenário político nacional? Olá, pessoal. Olá, Júnior. Olá, Florencio. Uma alegria ter vocês aqui, grandes amigos. Olha só, o Lula, primeiro vou pegar do geral para o específico a partir do governante alemão que você falou, em relação aos riscos da democracia, porque isso está diretamente ligado aqui à nossa realidade brasileira. O Bolsonaro se beneficiou até hoje dessa ligação dele com Trump. Eles estão muito parecidos em vários aspectos, na condução da economia, no questionamento da democracia, na maneira com que eles tensionam a democracia, na maneira com que organizam seus seguidores, seus defensores, de uma maneira agressiva. Então, são muito parecidos. Então, eu acho que, em grande parte, o que nós temos que observar é que a derrota do Trump, ela enfraquece o Bolsonaro nesse sentido. E aí tem um fato muito importante, olhando para a América Latina, um fato dessa noite. Foi um atentado com dinamite contra o Arce, presidente eleito da Bolívia, e que, com certeza, e lá há um movimento golpista, assim como tiraram antes o Evo Morales, agora estão atacando o Arce, que é o substituto, que foi eleito agora. Então, eu acho que, nesse sentido, esses movimentos golpistas, esses movimentos que questionam votações, que Bolsonaro também tem o mesmo discurso, e aí o discurso às avessas, né? Ele quer o Bolsonaro quer o voto impresso, que, na verdade, tem muito a ver com o controle das igrejas, o controle das milícias sobre o voto, que aí ele teria maneira do eleitor confirmar para os seus mentores aí, os seus opressores aí, os seus gurus, mitos aí, o seu voto. Então, esse questionamento que está acontecendo pelo Trump, e aqui o Bolsonaro faz o contrário. Lá ele questiona a votação por escrito, a votação pelo correio, e aqui o Bolsonaro quer exatamente uma cédula papel. Então, assim, não há coerência, o que há é uma tentativa de tensionar a democracia. E aí tem um aspecto, o Bolsonaro está perdendo todas no cenário externo. Todas as apostas que ele fez, ele perdeu. Ele perdeu a Argentina, que ele apostou contra o Alberto Fernandes. Ele perdeu na Bolívia, que ele apostou contra o Arce. Ele perdeu na Venezuela, ainda no ano passado, quando ele apoiou o Guaidó na tentativa de tirar o Maduro do poder, e ele também perdeu.
E agora também, tudo indica, já com a atualização dos números, que também o Bolsonaro está perdendo a aposta dele nos Estados Unidos, que é, sem dúvida, o principal apoio que ele tem. Então, eu acho que interfere diretamente, enfraquece, respondendo a sua pergunta, enfraquece o Bolsonaro, enfraquece a credibilidade dele, até a maneira de dirigir aos seguidores dele. Eu acho que isso, junto com a pandemia, que está afetando fortemente, e aí eu gostaria depois de ouvir o caso, mas principalmente a Florença, como a pandemia, como ela acha que isso está pegando no mundo da questão eleitoral da pandemia, acho que isso em 2022 vai se refletir aqui, é a impressão que eu tenho. O Bolsonaro sai mais fraco, com certeza, do Lula, da não reeleição do Donald Trump. Isso, concordo, Eumano. E foi bom você lembrar o atentado contra o Luiz Arce, que foi essa madrugada no Brasil, né, o fim da noite de ontem na Bolívia, um atentado com dinamite. Jogaram uma banana de dinamite na casa que é a sede do MAS, do movimento de esquerda, que é o partido que o elegeu, né, e ele estava lá dentro. Ele estava lá dentro, mas não teve nada, saiu, está em outro canto, tem que ser investigado. Isso, Júnior, nos lembra que, a partir do momento em que o Biden for declarado vencedor, né, e isso deve acontecer hoje, independente de o Trump telefonar ou não, que também é uma tradição americana, o telefonema do perdedor para o vencedor, telefonema que em 2000 o Al Gore foi convencido pelo Clinton a dar para o George Walker Bush, mesmo com uma bola dividida muito maior do que essa de hoje. A eleição lá, o Al Gore venceu no voto aberto, perdeu no colégio eleitoral por causa da Flórida, estado que necessitava sim de uma recontagem, governado pelo Jeb Bush, irmão do George W. Bush, naquele momento, e para que não houvesse uma judicialização da eleição, como o Trump quer, né, uma crise constitucional, o Clinton convenceu o Al Gore a dar o telefonema que declarou, então, o Bush vencedor, né, e houve a troca de partido, do democrata para o republicano à frente da presidência americana. Mas na hora que o Biden for consagrado vencedor, que já pelos números isso já é óbvio, isso já é correto, tanto no voto aberto quanto no colégio eleitoral. Aí o Estado americano entra. O Biden passa a ser protegido pelo Serviço Secreto Americano. Já está, desculpa, hoje... Já está, né? Aqui que a residência dele passou a fazer parte do Espaço Aéreo de Segurança Nacional. Então, assim, ele já está consagrado para as instituições como o próximo presidente americano. Ele já é dentro dessa, assim, olhando para o cenário atual de conflagração, ele é o sobrevivente designado, né, que vai assumir a presidência, né? Agora, como as instituições de Estado podem resistir a esses arreganhos golpistas do Trump, Júnior? Só um parênteses. Eu mano, queria observar algo antes. Tá. Só um parênteses. Na verdade, a instituição Estado está sendo representada pelo serviço secreto, né? Que é a verdadeira... Exatamente. Verdade. O que eu acho que vai acontecer é isso que o próprio Trump já anunciou. Acho que ele já falava quando ele venceu a Hillary. Uma coisa que o Bolsonaro também falava no Brasil, que ele não aceita nenhum resultado que não seja a vitória dele, independentemente dos fatos, né? Ele quer ter a verdade dos fatos dele, né? Contrariando a realidade que, de fato, existe. Aí tem algumas coisas que são importantes para a gente pontuar. É sempre bom não perder, deixar no horizonte ali, que quem fez a campanha do Trump e do Bolsonaro foi o Steve Bannon, que é esse cara ligado a essa ultradireita internacional. Que foi banido do Twitter hoje de manhã. Internacionalismo. Ele está ali sendo massacrado também pelas plataformas das redes sociais, que também estão sob investigação e que representam um grande risco à democracia. Isso é um debate cada vez mais importante, que eu acho que ainda não está acontecendo no Brasil. Facebook, Twitter, essas coisas todas precisam de uma regulamentação muito específica, porque eles estão, sim, interferindo na democracia do mundo
que estão permitindo o crescimento dessa ultradireita, esses supremacistas brancos. Mas só voltando ali, você tem esses ideólogos que compartilham essas campanhas no mundo inteiro, dessa extrema-direita, que teve essa onda aí que os levou ao poder, mas o Trump, ele acredita na verdade dele, né? Ele não está preocupado com os fatos, ele está preocupado com o que ele acha que é. E o que ele acha que é o que tem que ser, só que o mundo funciona um pouco diferente. Então, a gente tem algumas situações interessantes. Lembram que quando houve as manifestações pelo assassinato do George Floyd, houve manifestação em frente à Casa Branca. O que o Trump fez? Se cercou da Guarda Nacional, atravessou a rua e foi tirar uma foto com uma Bíblia numa igreja. Imediatamente ele foi defenestrado pelo padre, só faltou excomungar o Trump. Depois, o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas pediu desculpas à população por ter se prestado aquele papel, deixado as Forças Armadas serem usadas politicamente numa situação político-partidária. Você tem a morte da ministra da Suprema Corte, morreu há um mês mais ou menos, e isso explica um pouco por que a pressa do Trump em nomear logo uma substituta, né? E aí tem coisas que eu concordo com o ponto que o Trump fala, e eu acho que a lei americana precisa esclarecer isso. Essa história assim, não, em ano de eleição existe um acordo de cavalheiros que o presidente não indica um ministro para a Suprema Corte. Não existe acordo de cavalheiros, porque vai acontecer o que aconteceu. O McConnell lá, que é o senador, que quando o Obama era presidente, havia uma vaga no Supremo e ele falou, não se indica ministro da Suprema Corte em ano eleitoral. E eles barraram lá no Congresso e não houve votação. A vaga ficou aberta até o Trump vencer, acho que foi o Trump, né? Sim, o Partido Republicano impediu que o Obama indicasse o ministro da Suprema. Mas olha só, exatamente. Diferente desse caso agora, a vaga se deu no primeiro semestre do ano. Né? Nesse caso do Trump agora, a vaga se deu no segundo semestre, muito mais próximo da eleição. Não, claro, entendo. O argumento é ano eleitoral. Então, espero o resultado da eleição. Oi? Por que ele não faria isso? Não, o Trump, até no debate com o Biden, ele falou, eu vou indicar porque eu não fui eleito para 3 anos, para 3 anos e meio. Eu fui eleito para 4 anos. A lei me garante. Eu acho que ele está certo. Eu acho que tanto o Obama teria direito de indicar até no último minuto do mandato dele, e o Trump também tem o direito. Então, em política não existe isso, né? Você tem que ter uma lei. Olha, em ano de eleição você não indica. Ou então, indica. Tem a vaga, você indica o momento que você quer. Até porque, eu não quero fazer juízo de valor dessa ministra que foi indicada, que eu não conheço detalhes da vida dela, mas o Trump, ele representa metade do país, do que o país pensa. Você tirar o direito dele indicar um ministro, algo que está previsto na lei, porque ele pode perder a eleição, vale para o outro lado também. Então, a gente tem que parar um pouco com isso. Só vale se for a meu favor. Se não for porque eu gosto, não pode. Então, acho que tem que haver uma lei. Na verdade, a lei já existe, né? Está funcionando. Havia esse acordo de cavalheiros aí, dependendo de quem tiver maioria no Congresso, você aprova ou não. Mas a pressa dele indicar é parte da estratégia dele judicializar o resultado. Ele está dizendo, ele já está entrando com várias ações aí, pedindo recontagem em vários estados, e ele vai fazer o que for possível para tentar reverter no tapetão o resultado, anular voto, essa coisa de votação pelo correio, porque ele foi estimulando as pessoas a não votarem pelo correio, e eu não sei exatamente quantos republicanos deixaram de votar pelo correio para votar presencialmente. Talvez tenha funcionado, porque esses votos agora que estão sendo contados são os votos que estão chegando pelo correio, que são mais de democratas. Eu acho que você tem essa coisa maluca dos Estados Unidos, mas você tem um apelo muito grande assim, às instituições. Quando chega aquele momento de decidir, eu acho que existe um valor dos americanos aqui. Não, nós somos o líder do mundo livre, nós somos a maior democracia do mundo, apesar de quando eles não concordarem com alguma coisa, eles invadem e impõem a democracia deles. Né? Isso. E você então, acha que essa pressa é porque ele vai judicializar e ele precisa desse voto do Supremo a favor dele. Agora, Júnior, Florência. Florência, você estava em Moscou quando ruiu a União Soviética. Você assistiu à dissolução de um império, o Império Soviético.
e o que foi o ato final da abertura da Cortina de Ferro. Você acha que o Júnior, que mora em Washington, ele está lá, guardadas as proporções, no mesmo momento histórico que você viveu em Moscou? Ou seja, é o momento da... A gente pode dizer que é o ato que pode marcar, pode ser um marco, né, dessa percepção de que o Império Americano, né, está se dissolvendo e há um outro império florescente, que é o Império Chinês? Eu acho que isso é um processo longo, no caso americano. No da Rússia foi muito rápido, assim, mas eu acho que a percepção, lendo, observando assim, as análises do outro lado do mundo, é de que há uma dissolução mesmo do Império, muito mais vagarosa, mas esse momento da eleição ela foi muito marcante, né? Então, daí toda essa repercussão negativa. Ela não é mais, os Estados Unidos não são mais exemplo. Vai ser difícil imaginar ser exemplo para alguma coisa, até porque o Trump, não, se perder hoje, ele não vai desaparecer. O trumpismo não vai desaparecer, a extrema-direita vai desaparecer. Né? E eu acho até que essa discussão toda dos Estados Unidos, ela leva... Toda vez que eu falo nisso, eu penso no Brasil. Eu penso assim, tudo que acontece lá tem acontecido aqui, muitas coisas parecidas, porque os governantes são parecidos. Então, a gente tem que pensar essa desagregação, essa da democracia, essa judicialização do resultado, vai acontecer aqui. Como estão as nossas instituições? O Carlos estava falando das instituições americanas. E as nossas vão barrar? Porque eu não tenho dúvida de que o nosso aqui vai para caminho semelhante. Vai, se puder, porque o DNA deles é um DNA autoritário. Como se diz lá na Índia, talvez na China também, o tigre não come cenoura, né? Então, assim, tá no DNA. É da natureza, então não adianta esperar. Às vezes eu ouço alguns analistas falando como deveria ser. Não é o como deveria ser, você tem que ver quem são os governantes. O Trump está fazendo aquilo que a gente já esperava que ele ia fazer. E o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. Então, bom, sobre o processo americano, eu acho que é um processo um pouco mais longo, mas eu acho que está em questionamento, sim. Quero até pegar... Pode demorar 100 anos, não sei. Uma frase que o Lula falou numa outra live dele aí sobre a agonia dos jornais, acho que vale para a democracia americana. Às vezes o tempo de agonia de uma democracia é muito mais longo do que o tempo de glória. Exatamente, exatamente. E, Florência, exatamente, você viveu na Índia também. Índia governada já foi eleito, já foi reeleito por um político de direita, com uma formação, uma base intelectual diferente do Trump e do Bolsonaro, porque ele tem uma formação intelectual. Também, ele integra um movimento político histórico, que é o Narendra Modi, mas ele fez aquilo que talvez fosse o sonho dourado do Trump e do Bolsonaro. Eu não sabia, eu li isso num livro que eu acabei de ler agora há pouco, esqueci qual, do processo eleitoral lá no partido dele. Há alguns anos, eles decidiram dar a quem se filiava e a alguns filiados smartphones de graça. Eles davam o smartphone, que já vinha com um aplicativo instalado, né, do próprio partido. Aplicativo esse que já tinha um serviço de notícias, pelo qual, e que isso já estava pago, já tinha, e o WhatsApp já estava pago ali, o Facebook, né, o cara então recebia aquilo, não precisava comprar plano de operadora, porque aquilo já estava pago, e aquele smartphone o conectava com o mundo dele, ou seja, a construção da bolha. E o que ele navegava, os serviços de notícia que ele navegava, eram filtrados, né, pelo partido do Modi, né? E a partir daí, o Modi construiu o modismo, né, que é o que o Trump não conseguiu construir ainda pela resistência, é claro que ele tenta, e que o Bolsonaro tenta aqui no Brasil.
É isso mesmo? Ele conseguiu construir esse universo paralelo? A Índia já é um universo paralelo, mas ele conseguiu construir um universo paralelo dentro do universo paralelo? Eu acho que você deve ter lido isso no livro da Patrícia Campos Mello, não foi? Exatamente. Foi o livro da Patrícia. Exatamente, o livro da Patrícia. Esqueci o nome agora. A Máquina do Ódio. A Máquina do Ódio. Só para dizer que eu acho que na Índia eles devem achar que os Estados Unidos e o Brasil também são um universo paralelo. Não, eles acham, eles têm certeza. Sim. Não, eu comentei com a Florência. Eu estou aqui com a minha Nehru Jacket, né, em homenagem à Índia e à Florência, e azul em homenagem ao Biden, né? Mas eu tive lá, né, em janeiro com a Patrícia, sim, e é o seguinte, exatamente isso. Lá, a pergunta que me fizeram 5 vezes, tá? Em momentos diferentes, quando perguntavam de onde nós éramos, eu dizia que era do Brasil, era o que é o Brasil? Essa pergunta eu acho fantástica, entendeu? O que é o Brasil? Gente da Índia, do Butão, né, da Tailândia, o que é o Brasil? Mas não só lá, quando eu morei em Angola, eu conheci muitos portugueses, né? E aí tem sempre aquela história de piada de português e piada de brasileiro. Eu perguntava para eles se eles faziam piada de brasileiro. Aí eles diziam, não, o brasileiro já é uma piada, não precisa. Não, e o angolano, cá para nós, que eu também conheço, o angolano tem um senso de humor maravilhoso, né? O angolano tem um senso de humor como se você tivesse o tempo inteiro ali nas franjas do Rio de Janeiro, de Salvador. Né? O Brasil começou lá também, né? Exatamente. Sim, mas então, Florência. Não, essa coisa do mod, né? Como a Patrícia escreveu no livro dela, também reportou de lá. Em 2019 a gente estava lá na eleição, a gente estava no mesmo hotel, eu e a Patrícia. Mas é isso, ele construiu toda essa rede, o partido dele é profundamente enraizado, ele é um líder muito carismático, então ele ganhou primeiro, ele foi o primeiro líder, né, a usar o Twitter, né? Ele ganhou em 2014, 2 anos antes do Trump. Então, é muito bom olhar para lá para ver. Eu gosto de fazer sempre essa coisa, né? De olhar para outros exemplos. Eu sempre estou olhando para outros exemplos e ver o que pode se acontecer aqui, né? Agora, lá na Índia, a imagem do Brasil ainda tem um pouco essa imagem tradicional, né? O futebol, o samba, mas com o governo Bolsonaro, ele até tem uns amigos indianos aqui que falam, nossa, o governo Bolsonaro tornou o Brasil conhecido de uma forma negativa, né? Quer dizer, porque antes era aquela imagem tradicional, carnaval, mais o futebol, tem parte da Índia que adora futebol, embora o esporte nacional lá seja o cricket, que eu tenho vontade de dormir toda vez que eu vejo, e tal. Agora, o Bolsonaro se tornou famoso, então, a ponto de... Outro dia eu recebi um meme de gente indiana aqui da comunidade, com a foto do Bolsonaro e a foto do governador de Uttar Pradesh, do estado de Uttar Pradesh, que é o estado onde fica a cidade de Agra, onde fica o Taj Mahal. Vocês devem ter ido lá, né, Lula? Em Agra. O estado de Uttar Pradesh, o governador de lá é ultradireita. Assim, ultradireita. Mais do que o... ele era um comunicador, era um cara até jovem ainda, né? Um cara jovem, ele se veste meio de guru. É um cara, assim, barra pesadíssimo. Ele usando o exemplo negativo do Brasil, que teoricamente, né, seria companheiro, né? Companheiro ali, usando assim o meme do Bolsonaro, a cara dele, o número de casos de Covid no Brasil e a população do Brasil, que é igual à população do estado de Uttar Pradesh. Aí mostrava a foto dele, do governador, com o número da população de Uttar Pradesh, que é a mesma, e o número de Covid, que era muito menor. Então, nós não somos eles, nós combatemos aqui. Mas se ele fosse da esquerda indiana, tudo bem, mas ele é da direita. Da direita populista. Assim, devia ser brother total, né? E ele tem pretensões de ficar no lugar do Modi, ou seja, ele tem pretensões de galgar ao primeiro-ministro. Agora, lá é muito enraizado. Mano, na minha opinião, as consequências imediatas da vitória do Biden são Ricardo Salles fora
do Ministério do Meio Ambiente, pelo menos. Pode mudar de lugar na esplanada, mas fora do meio ambiente. Ou um prêmio no exterior, né? E Ernesto Araújo, provavelmente fora, né, das relações exteriores. Que reflexo você vê imediato para o Brasil dessa vitória do Biden? Olha, Lula, primeiro, assim, a lógica diz isso, né, que o Salles e o Araújo deveriam realmente sair. Mas não esperemos esse governo agir com lógica, né? Então, também, se eles permanecerem, não vai me surpreender, não. Muda um pouco o discurso, faz alguma... Não sei, porque o que está em questão, na verdade, isso a Florência e o Júnior entendem, têm conhecimento maior sobre isso, nessa não reeleição do Trump, é a questão dos organismos multilaterais também, né? Onde o Brasil e os Estados Unidos passaram a fazer uma dobradinha, contrário a princípios que já vinham sendo há muito tempo amadurecidos, estabelecidos. Então, Lula, essa questão que eu acho que talvez seja a mais importante mesmo, é como é que fica essa situação no Brasil nessa área. E isso, a questão do meio ambiente, está relacionada, porque é um dos setores em que o Brasil mais sofre críticas lá fora. Se durante a ditadura a questão que pegava era prisão e tortura de opositores, agora é principalmente a questão ambiental. Então, eu acho que vamos esperar ver como o Bolsonaro... Eu não tenho ideia muito como ele vai agir. Agora, imagino que tenha aí um impacto nessa agenda externa brasileira, com ou sem a saída do Araújo e do Salles. Pois não, Florência? Só um adendo ali, para lembrar, né, que o Ernesto Araújo ele falou que tudo bem o Brasil ser pária, né? Quer dizer, é uma loucura. Como é que você explica isso, que o ministro das Relações Exteriores acha que tudo bem ser pária, que é uma palavra indiana, né? Da casta dos intocados, é uma palavra do sul da Índia. Ele usou essa expressão, né? Quer dizer, por exemplo, a questão de gênero também, né? Que o Brasil se alinhou a uma agenda hiper retrógrada. Vai virar pária mesmo, mas tudo bem? Isso que eu quero ver. Júlio, você falou aí a palavra gênero. Essa questão de ser pária, né? Que é uma espécie de negação da própria natureza, né, do serviço exterior, né, que é você construir pontes, criar consenso, né, e acho que não vale você dizer que você ser internacional, globalista, né, o globalismo, multilateralismo, isso não tem nada a ver com o nacionalismo clássico, né? Você ser nacionalista é o quê? Você amparar, né, você se aliar aos seus co-cidadãos ali, receber pessoas que chegam, fortalecer as instituições, não tem nada a ver com esse discurso aí de fechamento, de xenofobia, de não deixar entrar estrangeiro. Isso aí é uma outra coisa, isso é uma distorção das coisas. E Florência mencionou a palavra gênero. O que a gente observa é que o Brasil, em todos os foros internacionais, todas as negociações, parece que a principal missão deles é banir a palavra gênero de qualquer texto oficial, de qualquer acordo. Há uma fixação. O Brasil se aliou a essas ONGs de extrema-direita cristã que ficam o dia inteiro procurando países e pessoas e fazendo pressão junto às instituições para que a palavra gênero seja abolida de qualquer documento oficial. Uma negação da realidade, né? Uma negação do mundo. Só um detalhe que eu acho que, por exemplo, o exemplo do Chile, da Bolívia, né, onde as mulheres tiveram um papel importante nessas novas notícias aí que vieram de lá, né? Então, acho que isso aí é um bom exemplo aí para a gente se mobilizar nessa questão. Eu queria ouvir os dois, o Júnior e a Florência. Caso se confirme, deve se confirmar a vitória do Biden, e o Bolsonaro perde o seu principal aliado para suas maluquices. Como fica, vocês acreditam, essa política externa do Bolsonaro? Quem passa a ser o grande aliado externo dele? A Hungria, a Polônia, um país de muito menor expressão do que os Estados Unidos. Na opinião de vocês, como é que fica? Quais as possibilidades? Vira ele o grande líder da direita mundial? Será que é isso? Florência, quer começar? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil vai ficar isolado. Eu não sei como que o Biden vai
prosseguir, né, essa pressão, como vai ser a pressão do Biden, provavelmente na questão de meio ambiente vai haver, e talvez essas agendas aí, que eu chamo de agenda civilizatória, né? O Brasil vai ficar muito isolado, eu não sei como, mas como você mesmo disse, né, a gente não pode esperar a lógica do governo. O que eu acho que, por exemplo, na questão da China, da aliança da China, que é importante, o Biden também, porque o Império Americano também, ele está em luta contra o Império Chinês ali, né? Não o Império, mas contra a China. As duas potências estão em luta, e isso vai continuar. Então, o Brasil é um fator importante, a Índia também que tem a formação do Quad lá no Pacífico, que é a Índia, Japão, Austrália, Estados Unidos, isso vai continuar para se contrapor à China, e o Brasil também vai ser um elemento fundamental, agora, talvez, nessa contraposição à China, mesmo no governo Biden, mas talvez o que muda é o tom, né? A forma, o estilo, alguma coisa mais, mas a contraposição à China, aí já é a questão da geopolítica, né? Ela permanece. A missão geopolítica dos Estados Unidos de tentar se contrapor à dominação chinesa, ela vai continuar. Eu acho que só complementando a Florência, são muitas coisas assim. A gente tende a achar assim, que o Biden é o bonzinho, é o cara, e o Trump é o... Eles são americanos, não importa se é democrata ou se é republicano. O interesse dos Estados Unidos vai estar sempre em primeiro lugar. Né? Eu tenho um amigo aí que é general já da reserva, estuda muito essa questão aí de geopolítica, e uma vez ele me falou uma coisa interessante. Se os americanos acharem que tem alguma coisa no Brasil que pode ameaçá-los, eles vão mandar um avião para lá, vão explodir o Cristo Redentor e vão voltar, sem a menor dúvida. Então, não tenha ilusões em relação a isso. O que eu não sei o que vai acontecer, porque são muitos fatores, a gente não tem as informações todas, não sabe o que está sendo negociado no bastidor. Outro dia saiu uma notícia aí que a equipe do governo Bolsonaro procurou a equipe do Biden e eles teriam recusado porque não falam com governos estrangeiros em período de eleição. Pode ser verdade, pode não ser, só que até negam oficialmente, estão conversando de fato nos bastidores e negam oficialmente, a gente sabe que isso acontece o tempo todo, mas eu acho que esses países eles são muito pragmáticos. Então, eu não vou me surpreender se o Biden for eleito de fato e assumir o poder, que daqui a alguns meses eles se recomponham rapidamente. Porque você tem que ter em mente também o quê? Você tem, isso que a Florência mencionou, China e Estados Unidos. Há poucas semanas, quem é que esteve aí no Brasil? Secretário de Segurança, acho que não é esse o cargo, não. Não, o Mike Pompeo. Mike Pompeo, não, foi outro. Foi outro. Ele teve lá, aquele que esteve ali na fronteira com a Venezuela, ali... Foi o Pompeu. Foi o Mike Pompeu? Acho que foi o Pompeu. Foi o Pompeu. Foi. Fronteira foi o Pompeu. Eles tiveram ali, e qual foi a pressão? Era para que o Brasil, as notícias que saíram, né, contra o 5G da China. Eles não querem que a China participe nos leilões aí de 5G para fornecer equipamento e tal, em troca de alguma coisa. Você tem a história da vacina chinesa, que acabou anunciando que São Paulo ia fazer um acordo para a vacina chinesa chegar e ia importar os insumos, e a Anvisa estava dificultando. Aconteceu, acho que no dia da visita aí do americano, deu uma confusão danada, o Bolsonaro recuou. Então, você tem tudo isso aí na mesa para poder negociar. Então, os Estados Unidos podem chegar, olha só, vocês não vão comprar a vacina chinesa e não vão deixar os chineses venderem 5G aí para o Brasil, os equipamentos. E aí eles se acertam e o mundo segue. Então, isso tem um certo sabor, né? Falar dessa briga, o cara é isso, o cara é aquilo, mas a hora que chegam os números, a hora que as empresas começam a ver o que eles vão perder, é a mesma coisa do meio ambiente. Tem aí o Ricardo Salles falando essas coisas todas. A hora que umas empresas começarem a chegar nos conselhos de administração, não vamos mais comprar do Brasil por conta do meio ambiente. O cara cai. É uma questão muito prática. Então, eles vão esticando a corda e vão testando limites. A hora que o Biden chegar e fizer tal coisa, você me dá isso, eu te dou aquilo. E pronto, o Ernesto pode continuar, o Salles pode continuar, e esse governo não vai ter nenhuma vergonha em mudar de opinião de um dia para o outro. Ô Júnior, na quarta-feira, na terça-feira, eu já fiz essa avaliação para o jornal do site Brasil 247, que, aliás, quem chegou até aqui
até o Sua Excelência o Fato pela TV 247 e não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, receba as atualizações. Esses programas são retransmitidos no 247, sempre aos sábados e domingos, né? Mas eu fazia essa observação e depois repeti aqui com o Eumano na quarta-feira. O Bolsonaro é trumpista e está cometendo essas loucuras, mas o generalato brasileiro, da ativa, que tem formação, você pode discordar dela, como eu discordo em muitas coisas, mas tem formação estratégica, estudou, ao contrário do Bolsonaro, eles estavam mais favoráveis ao Biden, porque o Biden é a reposição de algo razoável no tabuleiro político internacional. O Biden é um conservador dentro do Partido Democrata. Uma coisa era se o candidato democrata fosse o Bernie Sanders, ou se fosse a Kamala Harris, que é a vice-presidente eleita, né? Mas o Biden é a expressão da tradição política americana e ele é naturalmente um presidente de transição. Então, ele colocado no cenário, ele vai repor as coisas dentro do tabuleiro estratégico e como você disse, não vai cometer nenhuma loucura contra a burocracia de Estado americano e contra os interesses americanos, interesses esses dos quais os oficiais brasileiros comungam, né, porque são muito mais próximos de lá do que de qualquer outra ideologia. Agora, o reflexo para a gente aqui tem que ser muito pragmático na questão de negócios, né, no mundo dos negócios. O agronegócio hoje está encalacrado pela manutenção do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, e essa vai ser uma área onde nós teremos, a partir de janeiro, nós receberemos um calor muito grande do novo governo americano, porque nós, o Brasil, estamos sendo absolutamente irresponsáveis e deploráveis na nossa gestão ambiental. A Amazônia não é um patrimônio do Brasil, é um patrimônio do mundo, é um patrimônio internacional. A Amazônia tem uma importância na formação do clima e no regime de chuvas de todo o hemisfério sul, né? Então, nós não podemos negligenciar isso, isso vai ter um reflexo imediato. E o Ernesto Araújo, que conseguiu, à frente do Itamaraty, em 2 anos, tornar absolutamente irrelevante a presença brasileira em diversos organismos internacionais. Nós perdemos a nossa posição específica na OMC, onde nós tínhamos o secretário-geral, na FAO, né, no Unicef e na Unesco, né, sem falar desse conflito da gente com a Organização Mundial de Saúde. Então, a gente conseguiu ter uma diplomacia belicosa sem ter exército e sem ter preparação, né? Mano, você queria falar alguma coisa também? Uma ponderação só, mas você já fez, assim, que eu acho que diferente, viu, Júnior, das outras eleições, de que realmente se é democrata ou se é republicano para a gente não vale muito, esse aspecto da questão da democracia e de ter essa ligação direta com o Bolsonaro, eu acho que há uma diferença maior para o Brasil e talvez para outros países. Mas estou tentando imaginar no futuro, e nos próximos anos, confirmada aí a derrota do Trump, como é que vão ficar assim aquelas imagens, o Bolsonaro absolutamente submisso, I love you, aqueles bonezinhos lá do Eduardo, essa coisa assim, sabe, isso vai... Eu isso acho vai, que ele vai... Isso faz parte. Ele não vai fazer visitas, mas a burocracia funciona, né? E aí a impressão que eu tenho, aí eu pegando até um pouco aí que vocês falaram, é que o que fica muito disso, viu, né, Florência, dos Estados Unidos, desse comportamento do Trump em relação à votação, questionando a legalidade, inventando fraudes. Eu acho assim, uma coisa que o Brasil passou... Eu fiz 2 viagens grandes pelo mundo. Eu fiz uma em 98, fiquei 1 ano viajando, e depois, 2007, 2008, eu fiquei um pouco mais de 1 ano.
O Brasil, assim, nos dois momentos, 98, o Brasil promissor, assim, as pessoas gostavam daquela arrumação econômica do Fernando Henrique, que repercutia bem lá fora. Eu percebia que as pessoas olhavam o Brasil como um país que estava melhorando, um país que tinha voltado à democracia há algum tempo e tudo. 2007, uma euforia. Eu lembro que eu estava em El Salvador, aqui na América Latina, quando veio a notícia do pré-sal, então aquilo, todos os países que a gente passava, uma euforia imensa, assim, era um degrau maior. Hoje, eu tenho a impressão que eu não tenho a viagem que eu fiz para o exterior, foi no ano passado, mas muito curta, mudou, mas já percebi mudanças, essa imagem ela é diferente, e aí uma coisa que é assim, a falta de respeito, né? Assim, havia um respeito pelo Brasil, se perde, isso que o Trump faz com a democracia dos Estados Unidos também, isso faz com que os Estados Unidos, assim, as pessoas dos outros países perdem o respeito que se tem por essas coisas consolidadas, assim, algumas coisas. Então, quer falar, Florência? Não, dentro dessa linha aí. Eu queria só complementar, porque eu me lembro de 2019, talvez, eu acho. Eu estou meio confusa com o tempo. Mas eu fui no encontro do BRICS, Media BRICS, aqui em São Paulo, e estavam os representantes dos 4 países, né? E aí, uma jornalista indiana, numa mesa que estavam jornalistas chineses, russos, indianos, né? E brasileiro estava eu, acho que não tinha outro. Ela falou, mas o que presidente abnóxio vocês têm, né? Quer dizer, repulsivo. E ficou todo mundo olhando para minha cara. E, apesar de eu não ter contribuído para isso, eu juro que eu fiquei com vergonha, eu não sabia, eu fiquei constrangida. Eu falei, olha, eu não tenho culpa, mas sabe um constrangimento que eu nunca tinha sentido. A chamada vergonha alheia, né, Florência? É vergonha, mas meio que assim, eu era a única brasileira lá, então eu me senti tão mal, eu não sei nem explicar. Porque, sabe, era um contraste que quando eu vivia na Índia, até 2012, e era, por exemplo, o governo Lula, foi muito bem visto lá. Aliás, foi o presidente mais conhecido lá, sabe? Muito respeitado, muito admirado, até por gente de direita na Índia. Eu ouvi até pouco tempo pessoas de direita, empresários indianos, fazendo considerações positivas, sabe? Quer dizer, destruiu-se essa imagem. Hoje você é visto com pena ou com galhofa, e mesmo que você não tenha contribuído para isso, você se sente mal, porque você é brasileiro. Eu não sou indiana, não sou russa, eu não sou chinesa, eu sou brasileira, eu era a única lá, então eu fiquei numa situação, isso me, sabe... Ainda bem que eu, no meu caso, sempre tenho um refúgio. Eu digo que eu sou pernambucano, não sou brasileiro. Eu mando. Só complementando aí essa visão externa, na verdade, há um ano eu estive em Miami e participei, era uma premiação de jornalismo, e sentamos numa mesa muito grande, tinha jornalistas do México, da Venezuela, da Colômbia, na mesa que eu estava. E aí, a sensação, e dos Estados Unidos, aí a sensação é que nós falávamos que todos os países estavam vivendo essa tensão com a democracia. Eu lembro muito falando do México, associado à questão da violência, como o presidente lá também tensionava, fazia jogo duplo com a oposição, com a situação, e como isso vinha afetando. Então, assim, essa deterioração, ela vem acontecendo, e acho que é isso. Vamos ver em que essa provável eleição do Biden, isso muda um pouco no cenário externo, e que no Brasil a gente veja aí o impacto disso aí no governo Bolsonaro, né? Ô, Júnior, o que está acontecendo agora? Estou acompanhando aqui ao fundo, estou com as TVs ligadas, mas a Fox News, o staff da Fox News recebeu uma determinação para que os seus jornalistas não chamassem o Biden de presidente eleito. Você vê que drama que a gente está vivendo, né? Nos Estados Unidos, né? País da democracia, país da liberdade de imprensa, a Fox News, né, que ontem tratou de maneira muito altiva todo esse processo, agora tem o seu staff sendo proibido de chamar o Biden de presidente eleito, e a CNN fazendo chacota em cima disso, dizendo, olha, a Fox News é isso, é a emissora oficial. Júnior, você mora em Washington. Você imaginou ver isso?
Sim, em relação à Fox, sim, porque eu não vejo muita televisão aqui, tenho filhos pequenos, então tenho pouco tempo livre. Agora, nesse período de eleição, eu tenho assistido um pouco mais. Mas a Fox, não existe nada parecido com a Fox no Brasil. Você vê aqui... Nem a Record? Eu não vejo nem a Rede TV, nem a Rede TV. Porque os programas noturnos, eles são muito aqueles programas, você tem um apresentador, né, o líder do programa, a bancada, e é a opinião, né? Então eles chamam aqueles caras republicanos ali e dão muita vazão a essa questão da desinformação. Ontem, por exemplo, tem uma jornalista que tem um programa à noite, e aí eles entram ao vivo com pessoas que foram... fiscais em locais de votação, para o cara dizer todos os problemas que ele imaginou ali, dando uma impressão de que estava acontecendo irregularidade, sendo que nada havia sido provado. Aí tem um outro estado, que eu não me lembro o nome agora, é que as pessoas disseram que foram obrigadas a usar uma caneta com ponta fina para marcar o voto. Isso poderia furar a cédula e dificultar ou impedir a contagem dos votos nas máquinas. Aí botaram a câmera na casa da pessoa lá e os vizinhos todos que disseram que foram obrigados a votar com aquela caneta, e isso invalidaria os votos, porque aquela região que eles moram é uma região de eleitores dos republicanos. Ou seja, você, quando assiste a Fox aqui, é claramente um fator de aumento do discurso de ódio, de desinformação e de fake news. Então você tem assim horas e horas e horas de programação. Eles colocam gente na TV chamando o Joe Biden de Sleepy Joe, né, que é o apelido que o Trump colocou nele, né, de o Joe Dorminhoco e tal. Então isso vai criando um clima muito ruim. E uma coisa que a gente não falou ainda: os Estados Unidos são um país extremamente armado, né? Você tem 13 anos de idade, você não consegue comprar uma cerveja e um cigarro, mas você compra um fuzil. Sempre que você vai lá na loja, compra um fuzil, compra armamento. Até o Walmart, aqui, que é uma rede de supermercados que tem no Brasil, suspendeu venda de munição nesse período pré-eleitoral. Mas havia momentos aqui em que as pessoas faziam fila na loja de arma para comprar pistola. Conheço pessoas aqui que têm coleções, 37 espingardas em casa, porque você tem um direito garantido na Constituição de legítima defesa. E você tem esses movimentos extremistas. Você tem, por exemplo, a Associação Nacional do Rifle, né? A sigla é NRA em inglês. Existe uma dissidência chamada Gun Owners, né? Os proprietários de armas. Eles são contra a Associação Nacional de Rifles, alegando que eles foram muito fracos, muito frágeis na defesa do direito das pessoas terem arma. E tem um grupo de pessoas que acredita que o direito à arma é um direito divino, porque os caras que escreveram a Constituição foram ungidos por um poder divino. Eles receberam de Deus o dever de fazer a Constituição como se fosse a tábua da salvação, entregar a Constituição para os americanos. Então, e eles, inclusive, fazem esses canais de direita no YouTube que vão aumentando a polarização e vão aumentando o grau de violência e de incitação ao ódio. Florência, vai lá. Só um adendozinho. Você viu que foi eleito um integrante do Congresso, que é daquele americano? QAnon é uma teoria conspiratória que reúne várias teorias, que está crescendo muito, está sendo um tema de enorme debate aqui nos Estados Unidos, porque eles acreditam que os democratas, o George Soros, o Bill Gates, a Hillary Clinton fazem parte de uma rede internacional de pedófilos que utilizam dos mais diversos meios para poder derrubar o governo Trump, que seria a única pessoa capaz de salvar a civilização ocidental. Isso virou uma seita. Pedro Doria, cada vez mais adeptos, e agora tem parlamentar eleito. O Pedro Doria e o Ronaldo Lemos, que são muito enfronhados nesse mundo cibernético, acham que o próximo quintal desses malucos é o Brasil, do QAnon, e isso a gente começa a enfrentar já agora. Aliás, né, não por acaso, acabei de receber aqui no grupo da família um banner, tá? Estão chamando uma carreata, recontagem de votos já, né? Trump presidente em Maceió. Então, Mas, olha, só uma coisa, eu acho que isso reforça aqui no Brasil da gente discutir a estratégia dos democratas e progressistas
de se contrapor a isso, porque a eventual vitória do Biden não vai significar que a gente não tem que se apegar a essa, isso. Né, de jeito nenhum. A coisa vai ser muito forte. Então, por exemplo, cada voto contou nos Estados Unidos, significa que precisa haver, eu acho, uma união das forças progressistas, democráticas, para tentar se contra... Porque é muito forte esse movimento da extrema-direita. O Trump teve 69 milhões de votos lá, não foi? Esses grupos está super bem votado. Você tem esses grupos de extrema-direita armados que são apoiados pelo Trump. Você tem os Proud Boys, não me lembro agora o estado, que no debate, o primeiro debate com o Biden, cobraram do Trump uma manifestação contrária a esses grupos de extrema-direita, e a frase do Trump foi o quê? Oh, Proud Boys, stand back, but stand by. Ou seja, recuem, mas estejam prontos, é uma paz armada. Então, você tem grupos aqui, até a revista The Atlantic fez uma reportagem enorme mostrando que tem um grupo que está recrutando veteranos das várias guerras que os Estados Unidos participam, e policiais militares, gente das Forças Armadas, pessoas com treinamento militar, e eles ficam percorrendo os estados, fazendo essas aglomerações e fazendo discurso. O repórter acompanhou um desses grupos aí. Eles entram num estado aqui do interior. Imagina se fosse no Brasil. O cara pega uma caminhonete e vai para o interior de Goiás, se reúne numa fazenda ali com 30 pessoas que defendem o direito a ter arma, que defende que você atire em pessoas que passem ali na sua fazenda e tal, e dão treinamento militar. E isso daí está crescendo de uma forma assim absurda. E vários deles dizem que o Trump só precisa dar um sinal que eles vão para a rua. E aí você tem uma disrupção no país, e o presidente pode fazer o quê? Numa situação de conflito, ele pode invocar a lei marcial e manda a Guarda Nacional. Então, a confusão está feita. Eu não acho difícil que o Trump possa tentar alguma coisa nesse sentido. Eu mando. Só observação, Júnior. Nós tivemos aqui no Brasil um embrião disso, que foi aquele tal grupo dos 300, que ficou acampado aqui em Brasília, uma chácara, inclusive com treinamento militar. Então, é um cenário... Estavam acampados na esplanada com armas, né? Não, isso. Esse grupo dos 300, e nós temos, né, essa milícia implantada nas igrejas pentecostais, neopentecostais, né, com os doutrinadores, sobretudo os bispos, né, e a maioria dos pastores. Então, nós precisamos, Florência, você falou, compreender e estabelecer uma estratégia de mudança e também entrando nesse mundo, né? Eu acabei de ler um livro muito bom, chama O Povo de Deus, né, de um sociólogo, Julian Speyer, né, que é, inclusive, filho do Marcos Wilson. Marcos Wilson é um jornalista mineiro que, durante muitos anos, foi chefe de jornalismo da Rede Globo, depois foi para o SBT, né, no programa do Boris Casoy. Mas o Julian Speyer, ele mostra isso, ele mostra que a esquerda só pode começar a imaginar que vai conseguir mudar essa corrente quando ela mudar a visão que tem dos evangélicos, né, da questão religiosa, da disseminação das igrejas pentecostais e neopentecostais, porque elas hoje estão dialogando com a base da sociedade, e a forma como nós enxergamos, como a esquerda enxerga isso, em geral, preconceituosa. E o diálogo que se tenta estabelecer é pela cúpula, ou seja, com os bispos e com os donos das denominações religiosas, e não com a base. Então, é necessário ter um diálogo de base, porque essa adesão, né, e nós, a partir de 2030, o Brasil deverá ser uma nação majoritariamente evangélica. E nós temos que dialogar, né, com essa maioria da população, né, porque é a maioria da população. Né? Eu acho que a gente culturalmente, a gente tem uma visão muito enviesada, muito católica, né?
do processo. E daí a gente pode estar aberto, um flanco aberto para essas maluquices aí, que nos Estados Unidos se traduz nessa adesão, né, à adoração das armas, adoração ao armamento da sociedade. Só um complemento aí, quando você mencionou milícias, Lula, a gente nunca pode esquecer que o hoje senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, havia milicianos, funcionários contratados no gabinete dele. Verdade. Então, é sempre bom a gente... Envolvidos na morte da Marielle. Envolvidos na morte da Marielle e do motorista da Marielle. Milicianos, estavam na folha de pagamento dele oficial. E se você pensar como está sendo a eleição agora, não está sendo mais violenta, o ingrediente da violência, ele não está mais presente na política hoje, quer dizer, isso é muito preocupante. Né? Isso leva a importância de uma série de reflexões, inclusive a essa, Lula, que você falou, né, sobre como a esquerda tem que entender o país, tem que se reconectar com a base do país, entender, e não fisgar iscas que muitas vezes a extrema-direita joga, e isso aconteceu na Índia também, que muitas vezes a esquerda indiana morde a isca e as pessoas ficam contra. Por quê? Porque você é anti-hindu, aqui seria o caso de ser anti-evangélico. Porque lá Exatamente. É majoritário hindu. Então, elas atacam certas características lá, que aí as pessoas falam, tá vendo como você é anti-hindu, anti-nacional? E não é, exatamente. Eu sei que a intenção não é, mas a forma como falou é errada. E aí, mais cedo, o Júnior, analisando o resultado da eleição e o voto hispânico na Flórida, nos Estados Unidos, eu me lembrei agora de uma análise do Spire nesse livro. O Marcos Coimbra, do Vox Populi, já tinha decupado a votação de 2018 e disse, olha, um dos grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro foi o voto da mulher evangélica das regiões sul e sudeste. Esse núcleo fez com que crescesse muito o Bolsonaro. E aonde o Spire faz, aonde esse voto se cristalizou no segundo turno? Foi justamente no dia seguinte, a uma frase muito celebrada por nós, né, do Haddad, no começo da campanha do segundo turno, quando o Haddad bateu no Edir Macedo, dizendo que ele era um charlatão, tal. Naquele momento, existia uma resistência, né, a adesão ao Bolsonaro das mulheres, sobretudo, mesmo as evangélicas, mas na hora em que o Haddad bateu daquela forma no charlatão Edir Macedo, né, como ele chamou, né, isso cristalizou uma reação classista, evangélica, né, a favor do Bolsonaro. Disse, olha, ele está falando isso, então ele é contra todos nós. Né? E aí houve um descarrego de voto. Você vê as sutilezas, é exatamente isso que o Júnior estava falando que houve na Flórida. Né? Por que o voto hispânico foi para lá? Porque foi para o Trump, majoritariamente, na Flórida. Porque ele soube dialogar com os fantasmas, né? Através do microtarget, com os fantasmas do imigrante hispânico que foi para a Flórida, porque em qualquer um dos seus países, na Nicarágua, na Guatemala, no México, na Colômbia, na Venezuela, em Cuba, na República Dominicana, no Brasil, né, eles fingiram, eles mentiram em relação à realidade, né, e pintando o Biden como um tirano, um caudilho, um tiranete, né, e que, na verdade, quem está tendo comportamento de caudilho, nesse momento, é o Trump. Né? Camaradas, estamos com 1h15 num programa que, em geral, é de meia hora, mas que foi espetacular. Né? Não conseguimos falar dos outros dois temas, mas sem nenhum problema, porque foi espetacular, um ótimo debate. Né? Júnior e Florência e Eumano, vocês, por favor, falem um pouco, consolidando o que a gente debateu aqui, para que a gente possa encerrar. Florência, né? Vamos começar com as damas?
Eu só espero. Agora o meu foco está no que vai acontecer a partir de agora, né? Até janeiro, quando vai ser a posse do novo presidente, né? Eu acho que isso sempre falta a gente em relação ao Brasil, né? Então, temos que ficar atentos, e o mais importante, eu acho que a lição é essa, como vamos nos preparar para essa bomba da extrema-direita que vem com violência e não está para brincadeira. Eu acho que é isso. Isso é o principal para mim que fica, né? Acho que essa eleição aqui nos Estados Unidos ela deixa uma lição muito importante. Provavelmente é a eleição com maior número de participantes. A eleição aqui o voto não é obrigatório, mas você teve uma participação maciça. E aí, independentemente de se você vai votar para republicano ou democrata, eu acho que você trabalhar para que as gerações participem do processo decisório, que votem, que elas tenham a noção de que se você não vota, você não escolhe, alguém vai escolher por você. A mesma coisa você entrar no restaurante, você não atrás qualquer coisa aí, ele vai trazer uma coisa que você não gosta, não quer comer. Então, a participação no processo político é importante. Eu acho que tanto aqui quanto no Brasil há uma necessidade urgente de você começar a ensinar as crianças, as novas gerações, que é importante participar do processo político e reforçar a educação, né? A educação para que as pessoas tenham ferramentas mínimas para fazer as melhores escolhas. Mano. Vou dar prosseguimento ao que o Júnior falou, e acho que, assim como a educação, a nossa profissão também ela tem uma importância muito grande nesse aspecto também educativo, também pedagógico, nesse aspecto de organizar a discussão política. Eu acho que um pouco de organizar, porque não adianta termos escolas boas e que ensinem as coisas erradas, né? A gente acha que como você tem hoje no Brasil, você está tendo uma interferência muito grande, até desses setores conservadores, que em grande parte estão dentro das igrejas evangélicas. Né? Você tem essas tentativas de tornar o ensino menos laico. Acho que a nossa profissão no combate às fake news e nessa organização do debate político, eu acho que a gente tem um papel fundamental aí. Concordo. Camaradas, né, vamos nessa. Muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Eumano, mais uma vez. Né? Obrigado a vocês. Esse foi o Sua Excelência, o Fato de hoje. Até lá, né? E que esperemos, então, o discurso do Biden como presidente eleito. Né? Valeu. Obrigado. E depois aqui, viu? Muito bom.